Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas no YouTube. Neste programa, eu te ensino a fazer vários tipos de biscoitos e também te ensino a decorá-los e a ganhar dinheiro com eles. Eu sou Simone Frasson e no episódio de hoje eu vou te dar várias dicas sobre preparação dos biscoitos. Quer aprender? Então vem comigo! Hoje eu vou dar algumas dicas de como começar, como se preparar para fazer os biscoitos. Então eu acho bem interessante, se você não tem a receita de cabeça, se você não tem a receita decorada, é bom ter a receita aqui, pelo menos se você sabe como preparar, mas ainda não decorou a quantidade de ingredientes e tudo mais, então é bom ter a receita anotada aqui, tá? Então eu deixei preparado aqui a receita e eu tô aqui com o checklist também. É bem legal você fazer um checklist e anotar tudo que você vai precisar antes de começar a fazer a sua receita, para depois você não perceber que está faltando alguma coisa e daí ficar procurando e não conseguir achar. Então é bom ser bem organizado nessa parte. Já deixar tudo organizado, tudo separado, tudo preparado aqui. Então eu fiz um checklist do que eu vou precisar para fazer a massa do biscoito. Então aqui, os ingredientes da receita. Então eu chequei os ingredientes da receita e já coloquei aqui. 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, um ovo. Aqui é o aroma artificial de rum que eu vou usar para fazer o biscoito, ele ficar no sabor de rum. Deixei um pouco da farinha de trigo, que também, caso eu precise colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, se o meu biscoito, se a massa dele ficar muito mole. Como eu não peneirei ainda os ingredientes secos, no caso a farinha de trigo e o açúcar, que precisa ser peneirado na receita, tá? Para colocar peneirado. E eu vou peneirar na hora, então já deixo aqui a peneira também. A colher medidor aqui, que é referente a uma colher de chá. E também deixei aqui esse saquinho plástico que eu uso para embalar a massa, para levar para a geladeira, para depois eu abrir com o rolo e cortar com um cortador. Então tá tudo aqui, tudo que eu vou precisar para preparar a massa do biscoito já está aqui. Eu fiz o checklist e tá tudo ok. E agora eu vou começar a preparar a massa. Então você já tem tudo pronto aqui, já tem tudo já fácil na mão, já ganha tempo, não vai precisar de mais nada, porque tudo que você tem tá aqui. Então isso ajuda muito para você ganhar tempo, né? E deixar as coisas mais organizadas. Então hoje eu vou mais dar dicas, tá? Que são essenciais e que facilitam a sua vida, o seu trabalho para preparar os biscoitos. E essa receita que eu vou preparar, ela está liberada para as alunas do curso de biscoitos decorados. Então, essa receita eu não vai estar no programa Mão na Massa, tá? Porque é uma receita que é liberada somente para as alunas do curso. Hoje o que eu vou passar para você é como se preparar e se organizar para poder preparar os seus biscoitos. Bom, na primeira parte de preparação da massa do biscoito, eu já mostrei o checklist, né? E é importante estar tudo organizado com os ingredientes todos separados na quantidade certa, né? Deixar um pouquinho da farinha de trigo reservada também, caso precise acrescentar. Então, assim, a organização é importante para que o trabalho não fique estressante, para que você não precise correr atrás de alguma coisa que ficou faltando. Então, agora nessa parte, o checklist é para agora abrir a massa do biscoito e cortar, né? Preparar o biscoito agora para depois ser decorado. Então, no checklist aqui eu coloquei o tapetinho de silicone, tá aqui.
o papel manteiga que tá aqui e também lá na assadeira, né? Então, a assadeira com papel manteiga para colocar os biscoitos para assar. O rolo para poder abrir a massa, tá aqui. Os cortadores no formato que eu vou precisar. E a farinha de trigo para poder polvilhar aqui em cima do tapetinho de silicone para abrir a massa e facilitar ainda mais na hora de tirar o biscoito já cortado. Os cortadores é bem importante que você tenha já anotado quantos biscoitos você vai precisar, qual o formato dos cortadores, o tamanho. Então, por exemplo, eu fiz uma simulação aqui. Eu vou precisar fazer esses biscoitos porque eu já tenho uma encomenda, então eu já vou preparar os biscoitos. Então, simulando aqui que você tem uma encomenda e agora vai cortar os biscoitos para levar para assar, é legal você ter anotado aqui quantos biscoitos de cada tipo você vai precisar. Então, eu coloquei aqui no checklist cortadores barra biscoitos. Então, eu vou precisar cortar 3 círculos de 5 centímetros, 6 corações de 4 centímetros, 2 corações de 8 centímetros e 2 quadrados de 6 centímetros e meio. Então, eu já separei os cortadores aqui do lado, né? E a quantidade que eu vou precisar de cada formato e tamanho. Aqui tá a massa que eu já deixei descansando na geladeira mais de 30 minutos, então ela já está firminha, já pronta para abrir, tá? E poder cortar. Se a massa durante esse processo ela amolecer, né, ela esquentar, a temperatura do ambiente estiver muito quente e ela ficar mole de novo, você leva para a geladeira de novo para ela endurecer mais um pouquinho e facilitar esse processo de abrir e cortar os biscoitos. Então agora já está tudo separado, tudo organizado, anotado a quantidade de biscoitos que eu quero. Agora então é essa próxima etapa que é de abrir a massa e cortar os biscoitos. Então agora eu vou pegar a massa no saquinho. Com um cheirinho de rum que tá uma delícia. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinho, aqui em cima do tapetinho, tá? Para facilitar aqui na hora de tirar o biscoito. Vou colocar a massa aqui e vou abrir então com o rolo. E eu uso papel manteiga por cima da massa para abrir e ficar mais lisinha, não grudar a massa aqui no rolo, tá? Então eu coloco papel manteiga por cima da massa e abro. Para quem não tem o tapetinho de silicone, coloca no lugar do tapetinho outro papel manteiga. Coloca o papel manteiga no lugar do tapetinho, daí coloca um pouquinho de farinha aqui de trigo, espalha, põe a massa do biscoito e por cima da massa outro papel manteiga, do jeito que tá esse daqui. E eu vou abrir, tá? A espessura boa para biscoitos é de meio centímetro, tá? Eu gosto de fazer numa espessura de meio centímetro. Tem gente que faz 4 milímetros, 6 milímetros. Se for biscoito no palito, tem que ser mais grosso, uma espessura mais grossa, de 6, 7 milímetros, tá? Então, assim, mais ou menos isso. 4, 5 milímetros, meio centímetro no caso, é uma boa espessura para biscoito. E daí você vai abrindo devagar, sem fazer muita força, para não quebrar a massa, para ela não rachar. Já tá numa espessura boa, só vou alinhar aqui para deixar retinho. E agora eu vou cortar. Então, quando eu tenho o checklist aqui, da quantidade que eu vou precisar, facilita bastante, porque eu já planejei, né, o meu biscoito.
Então, eu vou precisar de 3 círculos de 5 centímetros. Então, aqui está o círculo, cortador no formato de círculo, de 5 centímetros. Eu vou precisar de 3 biscoitos desse. Já deixo a assadeira aqui, ó, perto, coberta com papel manteiga. E vou cortar e já colocar aqui na assadeira. Então, são 3 que eu quero. 3 de círculo. Eu vou precisar aqui, ó, 6 corações de 4 centímetros. Então, eu já vou cortar 6 corações de 4 centímetros. É esse cortador aqui. 6. Então, olha, aproveita o máximo que você puder da massa aberta, coloca pertinho, tá? Para você poder aproveitar mais essa massa que você abriu. E vai cortar 6, que é a quantidade que eu preciso, né? Você vai cortar a quantidade que você precisa, que você já anotou aqui para facilitar. Ó, 6 de corações. Agora, eu preciso desses daqui, desses tamanhos que aqui na massa não dá para cortar, porque, né, são grandes, então não dá para fazer nessa mesma massa aberta aqui. Então, agora eu vou tirar esses que eu já cortei. Para facilitar, tira aqui a lateral dele. Tá? Com cuidado, você vai tirar os biscoitos daqui, os biscoitos que você cortou. Vou colocar aqui em cima do papel manteiga, a massa. E aqui, ó, para facilitar bastante, você ergue aqui, ó, o silicone, o tapetinho de silicone ou papel manteiga, se tiver o papel manteiga no lugar do tapetinho. E vai colocando, vai tirando e colocando na assadeira. Com cuidado para não amassar o biscoito, para não tirar o formato dele, para não quebrar. E vai colocando ali. Então, ó, eu já cortei e fui colocando aqui na assadeira. Agora eu coloco mais um pouquinho aqui de farinha de trigo. E vou abrir mais a massa. Vou abrir de novo. Eu preciso de 2 corações de 8 centímetros. Tá aqui, ó. 2 corações de 8 centímetros. Então, eu vou cortar aqui. Não vai dar para cortar 2 corações com esse restante de massa. Eu vou ter que abrir mais massa lá. Então, eu aproveito essa que eu já abri e corto. Tiro o excesso. E pego esse daqui e ponho na assadeira, com cuidado. Prontinho. Vou pegar agora a outra parte da massa. Posso juntar aqui, ó. Colocar o papel manteiga por cima e abrir.
Primeiro se levanta um pouco para ver como que tá, para ver como que tá a espessura dela. Se não rachou, se ela continua lisinha. Agora eu vou cortar mais uma para completar as 2 que eu preciso. E preciso também de 2 quadrados de 6,5 centímetros. É o último aqui. Então, 2 quadrados desse. Como eu não preciso cortar mais biscoitos, essa massa que sobrou eu vou guardar dentro do saquinho e deixar guardado na geladeira. Se eu for usar a massa para fazer biscoito dentro de uma semana, eu deixo essa massa na geladeira, normal. Mas se eu não tenho previsão para usar, eu posso usar até daqui um mês, então você deixa congelado. Você congela essa massa até um mês só, tá? Congelada então, e depois descongela para poder abrir e cortar. Cortei os biscoitos, agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e preciso verificar lá no forno o tempo, porque assim varia muito de um forno para o outro, varia de 8 até 15 minutos mais ou menos. Então você sabe que está pronto o seu biscoito quando ele der uma leve dourada na parte de baixo dele. Então eu vou levar para assar e eu volto para mostrar o resultado. Voltando aqui, nesses 2 corações grandes de 8 centímetros, eu preciso fazer 2 furinhos aqui. Então, eu pego um canudinho e vou fazer um furinho de cada lado aqui. Ó, é só pegar o canudinho e colocar no local que eu quero o buraquinho, ó. E fazer o furinho, tá? Porque nesse furinho eu vou passar uma fita. Eu vou fazer tipo um cartão com biscoito. Então, eu só voltei esse vídeo para mostrar para vocês isso, que eu não tinha feito antes, então eu resolvi gravar e mostrar para vocês, então, que eu fiz esse furinho e que é só colocar o canudinho no lugar e já faz esse furinho no biscoito. Olha, acabei de tirar do forno, tá? Então, deu uma leve dourada embaixo, é porque tá pronto. E ele tem um pouquinho de ondulação, dá para perceber aqui, ó. Então, outra dica que eu dou é que enquanto ele estiver quente, para você pegar uma faca assim, sem serra, e passar por cima do biscoito. Ó, você passa de leve a faca por cima do biscoito e deixa ele lisinho, retinho. Olha, a ondulação já sumiu. E eu costumo fazer isso em todos. Eu passo a faca em cima de leve, tá? Não é para fazer com tudo, porque senão ele estraga o biscoito, porque ele ainda, quando sai do forno, ele ainda tá um pouco mole. Então, por isso dá para você alisar ele aqui. Mas como ele ainda tá um pouco mole, se você fizer com muita força e não tomar cuidado, ele pode acabar quebrando ou estragando. Então, enquanto tá quente, dá para você deixar a parte de cima dele lisinha, passando a faca
com cuidado aqui em cima. Às vezes forma bolha, né? Então é bem interessante que você passe a faca por cima assim para deixar o biscoito lisinho, para depois receber a decoração com glacê real ou pasta americana. E outro detalhe é que eu assei esses biscoitos maiores separados dos outros menores, tá? É uma outra dica também. Os biscoitos menores, eles costumam assar mais rápido do que os biscoitos maiores. Então, eu levei para assar separado, não coloquei junto. Tá? Então, essa é uma outra dica. Então, fica super legal você fazer isso. Acabou de tirar o biscoito do forno, você passa uma faca grande, assim, de preferência lisa, né? De preferência não, tem que ser sem serra, tem que ser lisinha assim. E daí você passa por cima do biscoito enquanto ele ainda tá quente, porque ele ainda tá um pouco mole. Então dá para você alisar o seu biscoito e ele fica bem lisinho para depois receber a glaçagem ou então para depois receber a decoração com a pasta americana ou com o que você for decorar. Então é isso. Não esqueça de assar os biscoitos juntos com um tamanho parecido, né? Com um tamanho bem proporcional um ao outro, porque daí eles vão assar por igual direitinho, tá ok? Vou mostrar embaixo do biscoito como que fica, tá? Ó, dá uma leve dourada embaixo dele. Então, agora é só esperar esfriar bem os biscoitos para você poder guardar dentro de um pote bem fechado com tampa, tá? Ele tem validade de 30 dias, se for guardado direitinho, tá? Então, é muito importante que você espere ele esfriar totalmente, para depois você colocar em pote e deixar ele bem tampado com uma tampa e conservar em lugar seco. Outra dica importante é você guardar o biscoito colocando papel toalha entre os biscoitos, para poder tirar a gordura da manteiga e não correr o risco de amarelar o glacê real, tá? Porque é um amanteigado, então ele pode, pelo fato de ter muita gordura, né, no biscoito amanteigado, a gordura da manteiga, ela pode acabar amarelando um pouquinho a decoração do glacê, principalmente o glacê branco. Então, eu pego um pote, coloco aqui o papel toalha e coloco os biscoitos. De preferência também, colocar os biscoitos assim, do mesmo tamanho juntos e um em cima do outro, do mesmo tamanho. Vai colocando os biscoitinhos aqui. Daí eu coloco outro papel toalha. Entre um biscoito e outro, eu vou com uma camada de biscoito e outra, eu coloco papel toalha e coloco o biscoito, tá? Para tirar a gordura e ficar bem sequinho. Não correr o risco de estragar o glacê real ou manchar. Então, é importante que o pote seja hermético, que a tampa fique bem fechada. Olha, eu já coloquei faz pouco tempo esse papel toalha, ó. Ele já absorveu um pouco da gordura da manteiga que fica no biscoito, no papel toalha, olha. Faz pouco tempo que eu coloquei e o papel já absorveu um pouco da gordura. Então, é importante colocar esse papel, porque ele vai dar um resultado melhor na sua cobertura de glacê real. Principalmente o glacê branco, né? Evita manchar o glacê, evita que ele fique amarelado. Então, voltando aqui, o pote ele precisa ter uma tampa que tampe bem mesmo, né? Que fique bem fechado, para poder conservar o biscoito por 30 dias. Então, é bom, essa tampa aqui é boa, né? Esse pote aqui da Tupperware, ele tampa bem, ele fica bem tampado. E é isso que precisa fazer. Ou então, você pode colocar em saquinhos
e lacrar esses saquinhos, ele tem que estar bem fechado. Então, se você já decorou o seu biscoito com glacê real, já está totalmente seco e já pronto para embalar, daí você já embala no saquinho, né, e lacra ele. Sela bem esse saquinho, porque daí o biscoito fica conservado lá dentro. E esse daqui também, quando ele estiver bem frio, eu guardo no pote assim, né, fechado ali, com papel toalha, bem fechado e conservo no lugar seco, não coloco na geladeira. Espero que você tenha gostado e até a próxima!